A memória de Joana permanecerá por muito tempo. As qualidades de coragem, fortaleza e resistência humanas são o que realmente lhe conferiram reputação. Ela é uma figura absolutamente excepcional e notável. Imagine uma jovem analfabeta de 19 anos, liderando um exército de mercenários experientes, alegando ouvir a voz de anjos, instruindo-a sobre o posicionamento da artilharia. É a história mais famosa da Idade Média, mas por 600 anos nos faltou algo crucial à prova física. Agora, com o sequenciamento genômico de ponta, pesquisadores estão em busca do DNA de Joana d'Arc. A Igreja Católica Romana mandou examinar os restos mortais para tentar determinar se eram de Joana d'Arc. Estão à procura de marcadores genéticos que expliquem as vozes, as visões e talvez uma linhagem real secreta que a monarquia tentou ocultar. Os livros de história dizem que ela era uma camponesa. O DNA poderia dizer que ela era uma rainha. Heresia genética. Então é o seguinte, quando falamos de Joana d'Arc, geralmente imaginamos a versão dos vitrais. Vemos a armadura prateada brilhante, o estandarte branco tremulando ao vento e o trágico fim em chamas na Praça de Rouen. Vemos a santa. Mas ultimamente os pesquisadores têm tentado enxergar o ser humano, e não apenas o ser humano, mas também a biologia. Há décadas existe uma corrida silenciosa e de alto risco para encontrar uma amostra biológica da donzela de Orleans. Parece impossível porque historicamente sabemos que os ingleses queriam eliminá-la completamente. Queimaram o corpo dela não uma, mas 3 vezes, só para garantir que não sobrasse nenhuma relíquia para os fiéis venerarem. Jogaram as cinzas no rio Sena. Basicamente queriam apagá-la da existência. Mas a história é complexa. E as coisas têm um jeito de sobreviver. Por muito tempo, a comunidade científica e a igreja pensaram que não tínhamos nada. Mas isso mudou quando os pesquisadores começaram a analisar mais de perto as cartas que ela ditou. Joana não sabia escrever. Ela era uma camponesa de uma aldeia chamada Dom Remy, mas ditou dezenas de cartas durante suas campanhas militares. Eram despachos militares urgentes enviados a reis, duques e generais inimigos. E na parte inferior de algumas dessas cartas, há selos de cera. Cera vermelha antiga, pressionada por um polegar humano para autenticar o documento. E presa nessa cera, uma impressão digital. E potencialmente um fio de cabelo. É aqui que as coisas ficam interessantes. Se você conseguir extrair DNA de um fio de cabelo preso em um selo de 1429, não estará apenas diante de um artefato histórico. Você está olhando para uma ficha médica. Você está olhando para o código genético de uma mulher que mudou o curso da civilização ocidental. Mas acessar esse DNA é um pesadelo. As cartas são guardadas em arquivos de alta segurança na França. São tesouros nacionais de valor inestimável. Não se pode simplesmente raspar a cera para ver se há um fio de cabelo dentro. É preciso usar métodos de imagem não invasivos primeiro para localizar o fio de cabelo. E mesmo que você encontre um fio, a extração do DNA destrói a amostra. Você só tem uma chance. Se você estragar tudo, terá destruído um pedaço da história em vão. E sejamos sinceros, o cabelo pode nem ser dela. Poderia pertencer ao escriba que redigiu a carta para ela. Poderia pertencer ao mensageiro que cavalgou o cavalo. É uma agulha genética num palheiro. Mas a possibilidade, a ínfima possibilidade de conseguirmos sequenciar o cabelo de Joana d'Arc está enlouquecendo os cientistas. Porque se o fizermos, abriremos uma caixa de Pandora de perguntas que a igreja talvez não queira que sejam respondidas. Se os cientistas sequenciarem esse cabelo, não estarão buscando santidade. Eles estão procurando um gene chamado LGI, ou talvez marcadores para algo chamado epilepsia parcial idiopática. Veja bem, os neurologistas modernos têm uma teoria de que as vozes de Joana, os santos que ela ouviu, dizendo para salvar a França, eram na verdade alucinações auditivas causadas por um tipo específico de epilepsia. Se o DNA confirmar isso, efetivamente tira o caráter divino da intervenção divina. Transforma um milagre em um diagnóstico médico. E isso é dizer o mínimo. Questionaria a canonização de um santo
e sugeriria que toda a da história da França foi salva, não pela mão de Deus, mas por uma falha neurológica. Isso traz à tona esse conflito incômodo entre fé e ciência. Se uma pílula pudesse ter curado Joana d'Arc, a França teria perdido a guerra. Os ingleses teriam dominado a Europa. É um efeito borboleta de proporções gigantescas. Mas antes de nos aprofundarmos nas teorias médicas, precisamos falar sobre o frasco. Porque durante muito tempo, o mundo acreditou já ter o DNA dela. E a história daquele jarro é um dos maiores vexames da história da arqueologia. A múmia, o gato e a relíquia falsa. Tudo começou em 1867. Um frasco foi encontrado no sótão de uma farmácia em Paris. O rótulo era arrepiante. A inscrição dizia: restos mortais encontrados sob a fogueira de Joana d'Arc, Virgem de Orleans. Dá para imaginar o alvoroço. No século XIX, a França buscava heróis. Eles precisavam de um símbolo de unidade nacional. Então, quando esse jarro apareceu contendo uma costela humana carbonizada, um pedaço de madeira, um pedaço de linho e um fêmur de gato, as pessoas ficaram alvoroçadas. A igreja o aceitou. O museu o exibiu. Tornou-se um objeto sagrado. O osso de gato realmente fazia sentido para os historiadores da época. Nas execuções medievais, especialmente por heresia ou bruxaria, havia uma tradição cruel de jogar um gato preto na pira funerária para simbolizar o diabo. Era horripilante, mas se encaixava perfeitamente na narrativa. Todos presumiam que era esse o fim. Tínhamos o corpo físico do santo. Mas eis a questão. Em 2006, um antropólogo forense chamado Philippe Charlier, basicamente o Indiana Jones da ciência funerária, decidiu analisar as relíquias. Ele recebeu permissão para analisar o conteúdo do frasco usando tecnologia moderna. Reuniu uma equipe de 18 especialistas de diferentes áreas. Eles utilizaram datação por carbono 14, espectrografia e análise de pólen. Eles esperavam encontrar carbono do século XV. Esperavam encontrar madeira da Normandia. Mas quase imediatamente a máquina começou a gerar dados sem sentido. Primeiro eles cheiraram. Eu sei que parece estranho, mas Charlie contratou perfumistas profissionais que geralmente trabalham para a Chanel ou a Dior para cheirar os restos mortais. Eles não cheiravam a corpo queimado. Eles cheiravam a baunilha. E obter um aroma de baunilha de um corpo carbonizado é fisicamente impossível. Corpos queimados cheiram a combustão orgânica, carbono e enxofre. Mas e a baunilha? Ela vem da vanilina, um composto produzido quando a madeira se decompõe naturalmente ao longo de centenas de anos ou quando um corpo é embalsamado. Esse foi o primeiro grande sinal de alerta. Depois, analisaram o pólen. Se Joana morreu em ruínas em maio, o pólen na madeira deveria corresponder à flora da Normandia na primavera. Deveriam ter encontrado pólen de lírio ou de gramíneas locais. Em vez disso, encontraram pólen de pinheiro. E não era qualquer pólen de pinheiro, mas o tipo usado na resina para embalsamar no Antigo Egito. A datação por carbono confirmou. Os ossos não eram do século XV, eram do século XIII. Descobriu-se que as relíquias eram, na verdade, partes de uma múmia egípcia. Você provavelmente está se perguntando por que havia uma múmia em um jarro com o nome de Joana d'Arc. Bem, é um daqueles fatos históricos estranhos sobre os quais ninguém fala. Na Idade Média e no Renascimento, as pessoas usavam pó de múmia como remédio. Chamava-se múmia. Pessoas ricas, até mesmo reis, comiam múmias moídas para curar dores de estômago ou de cabeça. Um farmacêutico do século XIX provavelmente tinha algumas partes de múmias antigas por perto, misturou-as com um osso de gato qualquer e um pedaço de pano, criando uma relíquia falsa para vender ou esconder. O santo no frasco era uma farsa. A igreja teve que aceitar as descobertas. A relíquia foi desmascarada. Isso nos deixou de volta à estaca zero. Sem ossos, sem cinzas, sem DNA. Essa desmistificação
foi um grande golpe para a narrativa tradicional. Mostrou que as pessoas vêm tentando fabricar provas físicas da existência de Joana d'Arc há séculos. Mas agora que o frasco foi removido, o foco voltou para a única coisa que nos resta: as cartas. E é aqui que a história toma um rumo sombrio, adentrando o território das teorias da conspiração. Porque há quem acredite que, mesmo que encontremos o DNA, ele não corresponderá ao de um camponês de Domremy. Acreditam que o DNA corresponda ao de uma rainha. A conspiração dos bastardos reais. Enquanto os cientistas médicos procuram por epilepsia, outro grupo de pesquisadores espera que o DNA prove algo ainda mais escandaloso. Sempre existiu uma teoria marginal, e digo isso porque historiadores profissionais a detestam, mas a internet e os teóricos da conspiração a adoram, de que Joana não era uma camponesa. A teoria é que ela era, na verdade, uma bastarda real, filha ilegítima da rainha Isabel da Baviera e do duque de Orleans. Vejamos a lógica, se é que podemos chamar assim, por trás dessa ideia absurda. O argumento é que a nobreza francesa, esnobe ao extremo, jamais teria dado um exército a uma pastora. No século XV, a classe social era tudo. Um camponês não podia simplesmente entrar numa corte e exigir uma audiência com o rei. Era algo impensável. Mas Joana conseguiu. Ela foi recebida em audiência. Recebeu armadura, um cavalo e o comando de tropas. Os teóricos da conspiração argumentam que ela foi treinada em artes marciais desde jovem. Eles destacam que ela cavalgava como um cavaleiro, o que exige anos de prática, não algo que se aprende cuidando de ovelhas. Ela falava um francês refinado que um camponês não entenderia. Ela entendia de posicionamento de artilharia. Se essa teoria fizer algum sentido, Joana não foi enviada por Deus. Ela era uma princesa instrumentalizada, enviada por uma facção da família real para recuperar o trono para seu meio-irmão, Carlos VII. Trata-se de um thriller de espionagem ambientado no século XV. Chamam-lhe Operação Pastora. A ideia é que as vozes eram, na verdade, instruções secretas de espiões da realeza. Os anjos eram seus mentores, e seu conhecimento miraculoso do campo de batalha era, na verdade, resultado de relatórios de inteligência fornecidos pelos duques. Isso muda o gênero da história de uma fantasia religiosa para um thriller político. Mas por que o cabelo é importante aqui? Se conseguirmos uma sequência, podemos comparar o DNA mitocondrial dela com a linhagem conhecida da família real francesa. Temos o DNA dos Bourbons e dos Valois. Temos o DNA dos descendentes de Isabel da Baviera. Se os marcadores genéticos de Joana coincidirem com os da rainha, a história se complica. Isso significaria que o julgamento, o fervor religioso e a história da criada foram, na verdade, uma grande operação psicológica para mobilizar as tropas. Significaria que ela não foi uma mártir da fé, mas sim uma vítima de uma disputa familiar. A maioria dos historiadores diz que isso é um absurdo. Os registros do julgamento mostram claramente que seus pais eram camponeses. Ela tinha vizinhos que a conheciam. Mas sem o DNA, a rede de sussurros mantém a teoria viva. E obter esse DNA está se revelando um pesadelo porque as implicações são muito complicadas. Imagine se o santo padroeiro da França se revelar uma mentira da realeza. Seria um desastre de relações públicas para o legado da nação. É por isso que algumas pessoas acham que a permissão para testar as cartas está sendo retida. Talvez elas já saibam. Talvez eles tenham medo do que vão encontrar. Mas vamos supor por um segundo que a teoria da realeza esteja errada. Vamos supor que ela fosse uma camponesa. Isso nos leva de volta ao mistério médico. Porque se ela não era uma princesa secreta, era uma adolescente ouvindo vozes em uma zona de guerra. E a ciência moderna tem um diagnóstico muito específico para isso. Diagnosticando o divino. A hipótese médica é fascinante porque se encaixa perfeitamente nas descrições das transcrições do julgamento. Joana descreveu ouvir vozes geralmente acompanhadas por uma luz brilhante e o som de sinos. Ela disse que as vozes eram claras e imperativas
e vinham de uma direção específica, geralmente do lado direito. Na neurologia moderna, ouvir sons ou vozes desencadeados por um estímulo acústico como sinos de igreja é um sintoma clássico de epilepsia parcial idiopática que afeta o córtex auditivo. É chamada de epilepsia reflexa. Não é loucura, é biologia. Quando os sinos tocaram, as ondas sonoras atingiram seu cérebro, desencadeando uma convulsão no lobo temporal, e seu cérebro interpretou aquela tempestade elétrica como uma voz. Como ela era uma católica devota que vivia na Idade Média, seu cérebro utilizou o vocabulário que conhecia. Santos. Se ela vivesse hoje, poderia ouvir falar de extraterrestres ou espiões do governo. Mas em 1429, o contexto cultural era a religião. Alguns pesquisadores também sugeriram a epilepsia estática. Esta é uma forma rara e poderosa da condição na qual a convulsão não causa tremores no chão. Em vez disso, proporciona uma sensação avassaladora de êxtase, clareza e conexão com o universo. Escritores famosos como Dostoiévski experimentaram isso. Ele descreveu como um momento em que se compreende tudo no mundo de uma só vez. Se Joana tivesse essa experiência durante suas visões, sentiria um nível de certeza e alegria que nenhum ser humano comum experimenta. Isso explicaria por que ela era tão destemida. Ela literalmente tinha um cérebro que a inundava de confiança. Ela podia atravessar uma chuva de flechas porque seu cérebro lhe dizia que ela era invencível. Existe também a teoria da tuberculose. Alguns médicos analisaram as referências ao consumo de leite cru e à amenorreia, ou seja, a ausência de menstruação. Isso poderia indicar tuberculose bovina, que pode causar lesões cerebrais e levar a alucinações. Mas é aqui que a coisa complica para a igreja. Se as visões dela fossem um neurônio com defeito ou uma bactéria do leite não pasteurizado, isso invalidaria a missão dela. Um crente diria que Deus criou o cérebro. Então, talvez ele tenha usado a epilepsia como mecanismo para se comunicar com ela. É o argumento do Deus das lacunas. Mas um cético diria que ela era apenas uma garota doente que precisava de um médico, não de um exército. Isso tira a magia. Transforma a história de Joana d'Arc em uma tragédia sobre uma adolescente com problemas mentais que foi usada por um rei desesperado para vencer uma guerra e depois descartada quando se tornou um incômodo. E por falar em ser descartada, precisamos falar sobre o fim, porque a forma como ela morreu é a razão pela qual temos tão pouco para estudar. A execução não foi apenas uma eliminação, foi um apagamento, um incêndio que apagou tudo. A execução de Joana d'Arc, em 30 de maio de 1431, foi calculada para ser absoluta. Os ingleses e o clero pró-inglês que a julgaram sabiam que estavam lidando com um pesadelo de relações públicas. Eles não queriam apenas acabar com a vida dela, queriam apagar seu potencial para se tornar um símbolo. Os ingleses tinham pavor dela. Ela os havia derrotado em Orleans. Ela os havia derrotado em Patay. Ela havia humilhado seus melhores generais. Eles realmente acreditavam que ela estava usando feitiçaria para derrotá-los. Portanto, o julgamento não foi sobre justiça, mas sim sobre desacreditá-la. Precisavam provar que ela era uma herege para que Carlos VII, o rei que ela coroou, parecesse ter sido coroado por uma bruxa. Acusaram-na de 70 crimes que acabaram sendo reduzidos a 12. Mas a acusação específica que levou à sua execução foi a de reincidência. É um detalhe de partir o coração. Ela havia assinado uma confissão para salvar a própria vida, concordando em usar roupas femininas e submeter-se à igreja. Mas alguns dias depois, ela foi encontrada em sua cela vestindo roupas masculinas novamente. Ela disse que as vozes haviam retornado e lhe disseram que ela havia traído a verdade ao confessar. Alguns historiadores acreditam que seus guardas a forçaram a vestir roupas masculinas ou tentaram agredi-la, não lhe deixando outra escolha a não ser vestir a túnica e as meias protetoras. Os ingleses aproveitaram a situação.
Um herege reincidente podia ser queimado. A descrição da execução é horrível. Eles a amarraram a um pilar alto no antigo mercado de ruína. O pilar era mais alto que o habitual para que o carrasco não pudesse alcançá-la e estrangulá-la rapidamente, uma clemência geralmente concedida aos condenados para poupá-los da dor das chamas. Eles queriam que ela sofresse toda a intensidade do fogo. Testemunhas afirmam que ela gritou "Jesus" 6 vezes, enquanto as chamas subiam. Mas eis o detalhe que intriga a perícia após sua morte. O carrasco afastou a madeira em chamas para mostrar seu corpo carbonizado à multidão. Eles fizeram isso por um motivo muito específico. Queriam provar que ela era mulher, negando os rumores de que era homem e de que estava realmente morta. Não queriam que surgissem boatos de que ela havia fugido. Em seguida, reacenderam o fogo e queimaram o corpo até virar cinzas. Depois pegaram essas cinzas e as jogaram no local. Foi uma operação de limpeza forense. Eles sabiam que se deixassem um osso de dedo, um dente ou uma mecha de cabelo, as pessoas construiriam um santuário. Queriam que não restasse nenhum vestígio físico na terra. No entanto, apesar de todos os seus esforços, rumores sobre sua sobrevivência começaram a circular quase imediatamente. E é aqui que a história fica ainda mais incrível. Porque 5 anos depois ela voltou. Ou pelo menos alguém que era exatamente igual a ela voltou. Os impostores da ressurreição. Seria de se esperar que queimar alguém até virar cinzas diante de uma multidão encerrasse a história. Seria de se esperar que a finalidade do fogo, o espetáculo público da Place du Vieux Marché em Rouen e o carrasco varrendo os restos carbonizados para o pecado funcionassem como um ponto final definitivo na sentença. Mas na Idade Média, as notícias viajavam lentamente na velocidade de um cavalo cansado e o coração humano batia ainda mais devagar. As pessoas não queriam que a história terminasse. Queriam acreditar em milagres. Eles precisavam que a criada fosse imortal. Em 1436, 5 anos depois do incêndio que supostamente a consumiu uma mulher, apareceu na Lorena. Ela não apenas se parecia com Joana, ela se portava com a confiança aterradora de um morto-vivo. Tinha as cicatrizes, cavalgava com a desenvoltura de um cavaleiro. Ela se apresentava como Claude des Armoises, embora sussurrasse para quem quisesse ouvir que era a criada a que retornara dos mortos. E acreditem, os próprios irmãos de Joana Pierre e Jean Delisle a reconheceram. Não apenas a cumprimentaram como a abraçaram. Eles viajaram com ela. Aceitaram-na como irmã, a salvadora da França. Isso dá início ao capítulo da impostora na saga, e é sem dúvida a reviravolta mais bizarra e repleta de conspirações em toda a história da Guerra dos 100 Anos. Para entender como Claude des Armoises pôde existir, precisamos analisar as teorias que se espalharam rapidamente sobre a própria execução. Há uma corrente de pensamento persistente que sobreviveu por 6 séculos que afirma que Joana d'Arc nunca foi queimada. Segundo essa teoria, os ingleses e os borgonheses encenaram uma execução simulada. Por quê? Porque não se elimina um refém de tanto valor. Ou talvez, como sugerem algumas especulações mais ousadas, tenha havido um acordo secreto a portas fechadas. A teoria é que outra mulher, uma bruxa, uma criminosa, ou talvez uma mártir voluntária fortemente drogada, foi encapuzada e colocada na pira funerária no lugar de Joana. O carrasco, frequentemente citado nessas lendas como sendo benevolente ou subornado, garantiu que as chamas subissem altas e rapidamente obscurecendo o rosto da vítima antes que a multidão pudesse vê-la direito. Se você acredita na teoria da bastardia real, isso faz ainda mais sentido. Essa é uma das ideias mais controversas na historiografia de Joana d'Arc, a de que ela não era uma pastora de Dom Remy, mas sim a filha ilegítima da rainha Isabel da Baviera e do Duque de Orleans.
Se ela fosse de sangue real e estivesse escondida com camponeses para protegê-la das intrigas da corte, o rei jamais permitiria que sua própria meia-irmã fosse queimada viva. Nessa versão dos fatos, as vozes que ela ouvia não eram de anjos. Eram mensagens secretas de conspiradores pró-Armagnac que lhe forneciam segredos de Estado e informações militares. Parece ficção, mas explica o inexplicável. Como uma camponesa sabia a oração secreta que Carlos VII fazia a Deus em sua capela particular, como ela cavalgava como uma nobre, como conhecia as complexidades da etiqueta da corte. Se ela era uma bastarda real, não foi queimada. Foi levada às escondidas, e a mulher que ressurgiu 5 anos depois, como Claude, era na verdade a verdadeira Joana finalmente libertada do esconderijo. Se ela era autêntica ou uma mestre da fraude, Claude des Armoises não se escondia nas sombras. Viajava pela França com uma comitiva. Era bajulada e cortejada pela nobreza que estava desesperada para lavar o sangue da santa de sua consciência coletiva. Os registros mostram que ela recebeu presentes luxuosos, armaduras distintas, tecidos caros e vinho à vontade. Ela chegou a se encontrar com os companheiros de armas que lutaram ao lado da verdadeira Joana, soldados experientes como Gilles de Rais, que mais tarde se tornaria um notório assassino em série. Mas essa é outra história de terror. Durante anos ela viveu como a criada ressuscitada. Ela se casou com um cavaleiro, Robert des Armoises, e viveu confortavelmente banhando-se na adoração de uma população que se recusava a deixar sua heroína morrer. Seria isso histeria coletiva ou uma farsa? A maioria dos historiadores hoje se inclina fortemente para a sofisticada teoria da farsa. Os irmãos Pierre e Jeanne provavelmente entraram no jogo porque ter uma irmã famosa ressuscitada era infinitamente mais lucrativo do que lamentar a morte de uma irmã falecida. Eles enfrentavam dificuldades financeiras, sua nobreza era frágil, e encontrar a irmã abriu portas, castelos e carteiras. Era um esquema Ponzi medieval, construído sobre a esperança. Eventualmente, o castelo de cartas desmoronou. Diz a lenda que Claude foi finalmente desmascarada quando se encontrou com o próprio rei Carlos VII. O rei, conhecendo o sinal secreto que a verdadeira Joana lhe dera anos antes, pediu a Claude que revelasse o segredo do seu coração. Claude, incapaz de replicar a intimidade telepática da verdadeira criada, hesitou. Ela confessou ao rei que era uma impostora. No entanto, o fato de ter sobrevivido por anos sustentada pela crença das massas demonstra o poder da lenda de Joana. Esse fenômeno desenfreado de impostoras turva as águas da ciência moderna de forma catastrófica. Partimos do princípio de que encontrar um corpo resolve um mistério. Mas no caso de Joana d'Arc, um corpo não prova nada. Se encontrássemos um esqueleto em uma sepultura em algum lugar da França datado por carbono do século XV e com sinais de trauma de batalha, como saberíamos que se tratava de Joana d'Arc? Como saberíamos que não era Claude des Armoises? Ou uma das outras impostoras que surgiram como Jeanne de Sermezy? Há registros de mulheres que alegavam ser Joana d'Arc aparecendo em diversas regiões por décadas. Uma sepultura no pátio de uma igreja pode pertencer a um fanático, um impostor ou um imitador delirante. É por isso que a procedência da amostra de DNA é tão crucial. Um osso encontrado em uma sepultura é suspeito. Uma costela encontrada em um relicário é duvidosa. Já fomos enganados por isso antes. Durante anos, um jarro descoberto em um sótão em Paris foi etiquetado como sendo de restos mortais encontrados sob a fogueira de Joana d'Arc, Virgem de Orleans. A relíquia continha uma costela, um pouco de carvão vegetal e um pedaço de linho. A igreja e os historiadores a trataram com reverência. Mas em 2007, cientistas forenses analisaram os artefatos. Eles utilizaram análise olfativa, notas de baunilha, indicando embalsamento e análise de pólen. O veredicto:
Não era Joana. Era uma costela de múmia egípcia, misturada com ossos de gato, provavelmente por um boticário do século XIX. Estávamos venerando um gato morto no Antigo Egito. Isso nos leva de volta à única fonte pura às cartas. Um fio de cabelo preso no selo de cera de uma carta ditada e enviada em 1429, antes da captura, antes do incêndio, antes dos impostores. Enquanto aguardamos que a Igreja autorize o acesso ao DNA físico, os pesquisadores se voltaram para um tipo diferente de ciência forense, a psicologia das próprias cartas. Em 2016, uma equipe de pesquisadores utilizou as cartas por meio de grafologia, análise de escrita à mão e imagens multiespectrais. Eles buscavam a impressão digital da mente dela, se não do seu corpo. Eles analisaram a pressão da caneta do escriba. Lembra-se de que Joana ditava, ela não escrevia. Mas a maneira como ditava a velocidade, as correções, a ferocidade da sintaxe revelam algo sobre seu estado neurológico. A análise revelou uma mente lúcida, perspicaz e dominante. Ela não divagava, era eficiente. As cartas dela não parecem os delírios de uma louca. Parecem os memorandos de um general de campo. Isso contrapõe fortemente as teorias do materialismo médico. Durante um século, os céticos tentaram diagnosticar Joana. Dizem que ela tinha epilepsia do lobo temporal, que pode causar alucinações estáticas, e hiperreligiosidade. Dizem que ela tinha esquizofrenia. Dizem que ela sofreu de tuberculose bovina por beber leite cru, o que causou lesões cerebrais. Existe até uma teoria sobre ergotismo. Intoxicação por pão de centeio mofado, que causa experiências semelhantes às do LSD. Mas esquizofrênicos, ou pessoas em estado psicótico profundo, induzido por ergotismo, frequentemente têm dificuldade em manter o pensamento organizado por longos períodos. Eles não planejam logística militar complexa. Eles não posicionam artilharia com precisão matemática. Joana, sim. Ela debateu com estudiosos de teologia, em seu julgamento, homens que haviam estudado direito canônico por 40 anos e os deixou perplexos quando lhe perguntaram: "Você está na graça de Deus?", uma armadilha teológica arquitetada para eliminá-la. Porque se ela dissesse que sim, seria arrogante heresia. E se dissesse que não, seria pecadora heresia. Ela respondeu: "Se não estou, que Deus me coloque lá. E se eu estiver, que Deus me mantenha lá." Essa não é a resposta de uma pessoa confusa e alucinada. Essa é a resposta de um gênio. Então, o que vocês acham? Se descobríssemos que Joana d'Arc tinha apenas um problema de saúde, isso tornaria suas conquistas menos ou mais impressionantes. O conhecimento da biologia por trás disso eliminaria a lenda, ou tornaria a história humana ainda mais incrível. Quero ler suas teorias mais mirabolantes nos comentários abaixo. E se quiserem mais mistérios que a ciência está tentando desvendar, cliquem no botão Gostei e se inscrevam no canal.